Olá, eu sou Meire e hoje eu vim compartilhar o primeiro capítulo, alguns itens do primeiro capítulo do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Esse livro, ele fala sobre a postura do líder, esse primeiro capítulo. Então, um líder, ele deve ter uma postura de responsabilidade, de comprometimento. Ele deve encorajar uns aos outros a servir. Ele deve saber encorajar, delegar funções. Ele deve saber delegar funções para que cada um faça a sua função com foco e com o objetivo para dar frutos. Nós temos um bom exemplo na Bíblia sobre Moisés. Moisés, ele foi um grande líder. E ele estava muito sobrecarregado. Então, seu sogro, Jetro, veio a Moisés e falou para ele que ele tinha que delegar funções para que ele não ficasse tão sobrecarregado. Então, aqui no versículo, no capítulo 18, do versículo 19, diz: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Deus seja contigo, e representa o povo de Deus e leva as tuas causas a Deus. No 21, ele diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. No 24, Moisés, pois, atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhes disse. Então, Moisés, ele foi um grande líder, e com essa postura de delegar funções, ele pôde tirar um grande peso sobre ele, que ele estava sobrecarregado com uma função muito grande, Então, um líder, ele deve ser uma pessoa que tenha essa visão, de delegar funções. Também um líder, ele tem que ter um espírito inovador e buscar meios criativos para alcançar as novas gerações, mas sempre pautados pelo Espírito. O conteúdo continua o mesmo, mas a forma, de apresentar muda. Nós não podemos nos comunicar com essa nova geração com a mesma comunicação que a gente tinha antigamente, porque as coisas mudaram muito, Nós estamos numa nova geração, então nós temos que pedir ao Senhor uma direção, um novo jeito de que a gente possa abordar as pessoas, Um líder, ele deve incentivar os irmãos a ter iniciativa, a ser produtivo e também a aceitar sempre conselhos da liderança. Muito importante também ser governado pelo Senhor. Um líder deve também ter uma visão que o governe, Nós temos o exemplo de José. José, ele foi um líder, ele foi um servo de Deus, que ele teve uma visão que o governou, que foi aquela visão onde toda a sua família, seus irmãos e seus pais curvavam diante dele. E ele era muito jovem quando ele teve essa visão, mas ele foi vendido como escravo e tudo. E diante de todos esses obstáculos,
José, ele não abandonou a visão que o Senhor deu a ele, né? E ele continuou focado nessa visão que o Senhor tinha dado a ele. E isso deu a ele crescimento, deu maturidade, né? E a igreja, ela precisa de irmãos crescidos e maduros. A igreja também precisa de irmãos que servem com maturidade, porque vão vir muitas coisas, vão vir muitos problemas, né? Então, esse irmão que ele tem essa maturidade, ele vai saber sanar todos esses problemas, né? O irmão que serve e o irmão que é líder, ele tem que ter responsabilidade. É como numa empresa. Numa empresa, você trabalha, você tem horários a cumprir, horário de entrada, horário de saída, né? Porque se você faltar, você não recebe, né? Mas na igreja, também nós temos que ter essa responsabilidade, pois nós servimos ao Senhor, né? Então, nós temos que ter a responsabilidade com os horários dos serviços da igreja, né? Com os horários de reuniões. E também nós temos que ter irmãos que respirem aquele serviço. Porque esse irmão que respira esse serviço, ele vai ter a capacidade de colocar irmãos para servir junto com ele, né? Ele vai ver, ele vai sentir em cada irmão para qual serviço ele vai ser capacitado para entrar. E assim, ninguém vai ficar sobrecarregado, né? O nosso papel na igreja, ele deve ser participativo. Nos hinos, na palavra, no profetizar, no proclamar, né? Essa pandemia, ela nos deixou meio enferrujados, porque estávamos assistindo reuniões online, sentados no nosso sofá, né? Então, agora, começando as reuniões presenciais, nós estamos um pouco enferrujados, muitas vezes não queremos orar, muitas vezes não queremos compartilhar na reunião. Então, nós temos que estar no Espírito, né? Nós temos que ser exemplos na reunião, nós temos que estar sempre prontos a proclamar, nós temos que estar sempre prontos a falar a palavra, a servir, né? E temos que nos voltar ao Senhor, temos que exercitar o Espírito nas reuniões e temos que suprir uns aos outros. Essa pandemia nos deixou enferrujados, acomodados, mas o Espírito continua o mesmo. Temos que nos voltar ao Espírito e exercitar o Espírito nas reuniões. Também temos que pregar o Evangelho e suprir uns aos outros com cuidado mútuo, né? Então, esse é o ponto, né, que eu ganhei nesse livro, nessa leitura, a respeito da postura de um líder e de como que um líder deve estar nas reuniões, né, participar das reuniões. Então, irmãos, que vocês possam ser supridos, né, com a leitura desse livro e que, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, dê um like, né, e compartilha também os nossos vídeos com seus amigos, seus contatos, e até a próxima.